Um ótimo dia a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Muriaé. Está começando mais um Momento Saúde. E hoje o nosso bate-papo é de grande importância para as famílias, principalmente para quem tem criança em casa. Você já ouviu falar sobre miopia infantil? Você sabe identificar esses sinais, entender os riscos e a importância de um diagnóstico precoce? E para responder questões como essa, nós convidamos aqui a Jerônimo Óticas, que é a nossa parceira de ótica aqui da Rádio Muriaé, e também a doutora Morgana, que é oftalmologista, não é isso mesmo? Seja muito bem-vindo, pessoal. Obrigado, prazer estar aqui, gente, falar desse tema tão importante e tão cotidiano, né? A gente tem visto esse crescente, né? Doutora Morgana, seja muito bem-vinda à Rádio Muriaé também. Obrigado pelo convite, né? É muito bom vir aqui e poder falar do que eu faço todo dia, né? E doutora Morgana, você é do ocular das crianças. E você é oftalmologista pediatra, é isso o termo correto? Isso. Oftalmopediatra. Oftalmopediatra. Isso. Então, responsável por cuidar da saúde visual ocular das crianças. Exatamente. Eu acho que para a gente introduzir sobre o tema, acho que a gente pode direcionar a primeira pergunta para a doutora Morgana. O que seria exatamente a miopia infantil? Então, a miopia, eu gosto até de falar como exemplo. Então, geralmente a criança é aquela criança que vai apertar os olhinhos, né? Que aí ela vai chegar muito perto da televisão. É aquela criança que às vezes até levanta na escola e vai lá no quadro para conseguir enxergar, né? Ou então tem dor de cabeça no final do dia. Então, na verdade, para o que todo mundo fala, da forma mais simples, é quem não enxerga bem de longe. Miopia é quem não enxerga bem de longe. Não enxerga bem de longe e enxerga bem de perto, geralmente, né? Então é a miopia, mas nem sempre ela dá esses sinais que eu falei. Às vezes a criança não vai reclamar de nada. E esses sinais são os primeiros sinais que os pais poderiam estar atentos ali, né? Que poderia estar surgindo uma miopia no seu filho. E mais ou menos qual idade começa? Ou a criança já nasce com miopia, ou ela desenvolve enquanto vai crescendo? Como é que funciona? Então, geralmente, né, a gente fala que a miopia ela é mais comum entre os 6 e os 10 anos de idade. É mais ou menos a idade que ela começa ali. Antigamente, quando eu estava indo em formação, era entre 8 e 10. Então, isso já diminuiu. Ou seja, a miopia ela está chegando cada vez mais cedo nas crianças. E vamos lá, isso tem alguma causa? O que causa? Então, tem vários estudos mostrando, né, não só a genética, que tem um lado genético, sim, né? E aí, por exemplo, a genética, só para vocês terem uma ideia, quando um pai é míope, a criança tem 25% de chance de ter miopia. Quando os dois são míopes, né, a mãe e o pai, tem 50% de chance da criança ter miopia. Então, a genética colabora. Sim. Porém, o meio também. Então, o uso de tela demais, né, muitas horas de telas ou menos tempo ao ar livre pode acabar colaborando ali para surgir a miopia e para que ela progrida também. E Léo, como é que a gente tem observado isso na questão de ótica? Como é que vocês têm visto isso lá na ótica? Então, é até interessante a doutora Morgana comentar sobre o fato de como é percebido a miopia, né? Como a miopia é mais percebida na dificuldade de visão para longe, e a realidade das crianças hoje é muito dentro de casa, em ambiente diminuído, vamos dizer assim, o diagnóstico, se não tiver um acompanhamento de um profissional que saiba fazer essa avaliação, né? Porque a avaliação das crianças são diferentes, o diagnóstico acaba sendo muito difícil. Então a gente tem um contexto na loja de que muitos pais chegam assustados, né? Nossa, meu filho tem 6 anos, 7 anos, 8 anos e nunca relatou para mim dificuldade de enxergar para longe. Ele fica em casa, faz todas as atividades e eu nunca percebi. E é exatamente esse o contexto, porque em casa ele está usando mais a visão de perto. E aí, o mundo deles é de perto, como se fosse. Exatamente. Né? E aí os pais não conseguem perceber. Então, quando encontra uma pessoa para avaliar, né, ter essa abordagem específica para a criança, aí os pais tomam aquele susto. E o nosso papel na loja é fazer o acolhimento, de explicar que isso já é um contexto comum, que tem sido aumentado por conta da rotina e do modo que a gente tem vivido hoje. Então esse é o principal papel que a gente faz. Primeiro a gente acolhe, para depois falar da parte específica em si da prescrição do médico. E essas causas, essa rotina também que as crianças hoje têm, de ter mais acesso a telas, isso também impacta diretamente na saúde ocular. Com certeza. Só para você ter uma ideia, então, quando a gente pensa assim na China, no Japão, os países asiáticos, né, que eles já usam o eletrônico muito mais do que
do que a gente aqui. Lá, então, assim, 80% da população é míope. Então, eles usam tanto essa visão de perto por mais tempo, né, há muitos anos, que eles têm esse impacto já. E a gente tem estudos mostrando que em 2050, 50% da nossa população vai ser míope. Meu Deus, é muita então, coisa. Assim, metade da população vai ser míope. Então, por quê? Porque mudou. A nossa vida mudou, então tá tudo muito de perto ali, é o celular, né, o tablet, então, e cada vez mais cedo, infelizmente, né? E o Léo até comentou sobre diagnóstico, né? Se o diagnóstico ele for bem preciso, não há tanto risco, a gente consegue fazer um acompanhamento, é isso, mas existem outros riscos se o diagnóstico às vezes não for preciso, for incorreto. Como é que funciona isso? Tanto na ótica que vocês veem, né, na visão como ótica, e quanto no consultório? Então, sim, né? Então, assim, quando a criança ela tem um atraso nesse diagnóstico, e ela tem, por exemplo, uma miopia muito cedo, então, com a idade muito cedo, ela pode acabar ali, primeiro, não desenvolvendo a sua visão, porque, na verdade, assim, a criança, ela nasce sem enxergar bem. Ela nasce vendo embaçado. E ela vai ganhando visão até os 7, 8 anos. Isso é então, natural dela não é o natural, enxergar. Entendeu? E aí, se em algum momento ali, com 3, com 4, com 5 anos, surgiu uma miopia e ela tá vendo embaçada, ela não vai conseguir desenvolver a visão dela. Entendeu? Então, ela não vai chegar no 100% da visão, ela não vai chegar na visão do adulto, porque alguma coisa tá atrapalhando, é o borramento que ela não tá conseguindo ver, entendeu? É como se o cérebro não desenvolvesse a sua visão. Então, isso vai dar esse risco para ela. E até no meio dela também, não vai aprender direito, né? Tem não vai. Ainda tem causas, esse outro né? lado social, né? Exatamente. Na ótica a gente acaba tendo contato com isso, com a realidade que os pais comentam. Às vezes a criança está mais introspectiva, Isso. não se relaciona muito bem na escola, ou percebe a dispersão de atenção, né? Meu filho está desatento, eu não entendi por quê. E aí, no caso de ser num contexto escolar, né? Os profissionais da escola observam isso e direcionam para o médico. Nessa situação, o oftalmopediatra, a doutora Morgana. E aí faz a abordagem, a avaliação da maneira correta. Eu acho até que é legal a doutora Morgana comentar um pouco sobre a avaliação, porque a gente, num contexto de consulta, a gente acha que a consulta da criança é só aquele, tá bom, esse ou esse? Nem dá pra fazer, né? Esse. Então, acho que ela poderia, de repente, comentar de uma maneira resumida como é feito um pouco da avaliação com as crianças, para os pais que vão assistir a gente. Sim, entender que essa abordagem é específica, né? Sim. É diferente de uma consulta para um adulto, porque o adulto ele já sabe o que está acontecendo ali na rotina dele. Uma criança adulto, não. às vezes é difícil escolher, né? Imagina para uma criança, né? Imagina, criança. Então, na verdade, assim, eu não preciso. Muitas mães, eles ficam até com medo. Eu vou levar, mas ele não fala. Como é que vai Eu saber, vou levar, né? mas ele não colabora. Né? Mas, na verdade, assim, a gente faz um exame que a gente tem que, primeiro, dilatar a pupila, ou seja, eu tenho que pingar um colírio, que ninguém quer pingar. Eu sei que é difícil, polêmica, né? Eu sei que é difícil, mas não tem outro jeito melhor da gente fazer isso e eu consiga realmente achar o grau completo daquela criança, se não for pingando. Sabe? Então, primeira coisa é que tem que pingar o colírio. Então, se você já levou o seu filho em algum oftalmo que não pingou o colírio, então vai em outro para pedir uma segunda opinião. Porque assim, é necessário, sabe? Então assim, não é exagero, né? É o que deve ser feito. E aí a gente vai avaliar e eu não preciso da resposta deles. Eu uso uma luzinha e uma régua de grau que eu consigo ali fazendo e eu acho o grau da criança sem ela precisar me responder. Oh, sério? Entendeu? Olha só. É então, toda uma assim, tecnologia por trás também então não é né? todo oftalmo que tem a prática de fazer. Tem que ser uma especialista em crianças. Entendeu? E aí, isso que entra a diferença. E até mesmo na escolha, por exemplo, de indicar uma lente, ou de indicar assim, não, ó, você deve afinar a lente do seu filho porque o grau é um pouco mais alto. Então, assim, às vezes o oftalmo do adulto, ele não tem tanto esse feeling. Sim. E aí eu vou falar às vezes até da armação que ele deve usar. Então, assim, eu consigo dar várias dicas ali para que ele vá na ótica já sabendo o que vai colaborar, assim, de forma positiva para que o filho dele se adapte ao óculos, por exemplo, entendeu? Então, isso é bem legal ela falar, porque às vezes surge a dúvida se a gente tem a capacidade de vender óculos para qualquer criança. E aí eu sempre falo que se tiver quem prescreva, sim, a gente vende óculos. Hoje a gente tem equipamentos, inclusive,
para fazer medidas de criança, de adulto, de pessoa com dificuldade de mobilidade. Então, se a gente tiver o profissional que prescreva e faça a prescrição de maneira correta, na Jerônimo Óticas, hoje a gente tem a capacidade de atender todo o público. Sim. Então, desde recém-nascidos, porque, vamos pensar aí, não sei se a doutora Morgana tem o histórico, mas eu já vi crianças com 9 meses, 1 ano, já usando óculos. Porque tinha um médico que sabia fazer essa abordagem e prescrevia. Então, hoje a gente tem armações que se adaptam bem ao rosto, né? A gente tem divulgado bastante agora os modelos de armação Miraflex, que são de silicone. E o importante de falar é que são silicones livres de BPA, então não vai causar alergia nas crianças. Né? Então, assim, hoje, se tiver quem prescreva e faça a prescrição direcionada para a criança, a gente tem condição de atender qualquer público, né? Porque igual a gente já falou, né? O diagnóstico, quanto mais cedo ele for feito, a gente consegue tratar, assim, fazer o acompanhamento daquela criança, porque tem outros riscos, né? O risco de aprendizagem, às vezes não se dá muito bem, às vezes na escola, nas atividades. E como é que vocês veem isso? Além disso, o risco também anatômico, sabe? Assim, da anatomia, que é o que eu não falei ainda. O que a gente quer é que essas crianças não se tornem automíopes. O que é a alta miopia? É um grau de miopia acima de 6. Porque um grau maior que 6 pode acabar levando a um fundo de olho mais fino, mais fiável. E aí essa criança pode ter mais riscos, por exemplo, claro, né, numa forma assim mais grave, ser um descolamento de retina, um glaucoma, dar um furinho ali, falando de forma simples, na retina e precisar de um laser. Então, assim, a gente não quer que eles se tornem um automíope. Então, a gente quer, então, que a gente use estratégias ali de acompanhamento para que eles não aumentem essa miopia de forma tão rápida. Porque pode se tornar algo grave depois no futuro daquela criança, entendeu? E se ele ficar com uma sequela de uma baixa visão, ele vai ser um adulto com baixa visão. Com certeza. Não vai ter como a gente consertar isso, entendeu? Sim. E na Jerônimo Óticas a gente tem esse acompanhamento, esse atendimento exclusivo para crianças. Quais que são as tecnologias que vocês têm hoje lá? Então, hoje o nosso principal parceiro, a Zeiss lançou um produto que se chama MyoCare. Sim. É um produto de monitoramento de miopia. Inclusive, tem todo um protocolo para ser feito o pedido. Eu preciso pôr o nome do médico, CRM do médico, porque isso gera dados para eles fazerem acompanhamento. Foi como até a doutora Morgana comentou, na China foi onde começou esses estudos. E lá eles conseguiram descobrir que são os meninos que têm maior predisposição à miopia. Eles conseguiram medir que com o uso desse produto, que é a MyoCare, e algumas intervenções médicas, que uso de colírio e tal, eles conseguem reduzir esse alongamento do olho, né, doutora? Exatamente. Em até 50%. Então, assim, a gente não está falando só do fato de enxergar bem. A gente está falando do fato de prevenir uma doença que, inclusive, pode trazer cegueira, não é isso? Isso. Então, assim, hoje lá na ótica a gente tem MyoCare. E a MyoCare, assim, em vantagem com outros fabricantes, é que ela tem MyoCare comum e MyoCare S. São divididos em públicos. Então, são de crianças de 6 a 10 anos e acima de 10 anos. Porque o desenho dessa lente é diferente. Eles entenderam que cada perfil de idade tem uma progressão diferente. Então tem que ser tratado especificamente para aquele público, né? Então as ainda são bem específicas para cada idade por conta disso. Exatamente. E uma coisa bem legal, até que é uma super novidade para a gente lá, a gente adquiriu agora recente um equipamento que ele contém 9 câmeras. Então eu consigo, por exemplo, da mesma maneira que a doutora Morgana consegue avaliar as crianças sem que elas respondam, eu consigo fazer medidas sem que as crianças respondam. Ela só precisa ficar de frente para a máquina. Então isso facilita, né, a escolha do... E aí é super intuitivo, são 9 câmeras que fazem uma captação de 180 graus do rosto da criança. E eu gero um avatar 3D, porque aí eu libero a criança para um espaço para brincar, igual a gente tem lá, e faço o teste de armação naquele avatar que eu gerei junto com os pais. Sim. Entendeu? Então hoje a gente tem todo esse equipamento para acolher e atender a família, né? E o oftalmo e a ótica andam meio que juntos, né? Sim. Para trazer esses tratamentos com tecnologia e confiança para as crianças, mas também para os adultos. E falando um pouco agora, já que a gente entrou no ambiente de ótica, de escolha de óculos, como é que funciona a adaptação da criança? Porque a gente vê que às vezes a criança não vai ficar muito confortável, não vai aceitar de primeira. Como é que funciona isso, gente?
Então vou deixar a doutora Morgana falar da realidade dela lá no consultório, depois eu falo a minha. Na verdade, eu sempre falo até pros pais, porque primeiro eles se assustam, né? Igual o Léo falou antes. E na verdade, assim, o que a gente quer é que seu filho enxergue bem. Sim. Então eu sempre levo para esse lado. Não pensa que o óculos é uma coisa ruim. O óculos é um benefício, o seu filho vai enxergar bem. Então, você tem que estar feliz que eu encontrei o grau e que ele vai ser tratado e que ele vai enxergar bem, né? Então, na verdade, a adaptação da criança começa com os pais aceitando o grau dos óculos. O maior desafio, vocês acham que são os pais aceitar que a criança precisa Porque a criança, ela se adapta muito fácil ao óculos, mais do que os adultos. Sério? Entendeu? Essa aí é novidade. A gente acha que é o contrário, que o adulto já vai usar mais que uma Eles têm como se fosse um músculo que tem capacidade de relaxar e contrair de forma muito melhor do que o adulto. Então, ele se adapta muito mais rápido a um óculos. Mesmo que ele esteja, teoricamente, com meio grau a mais ou meio grau a menos, ele se adapta, porque eles têm esse músculo muito maleável, como se fosse assim. Então, eles conseguem se adaptar rápido. Mas eu noto que quando os pais não têm a aceitação, não passam a confiança para o filho, que é bom para ele, né? A segurança, que aí o filho não vai aceitar o óculos, entendeu? Então, eles têm que, na verdade, ver o lado positivo e estimular o filho. Mostrar que eles estão confiantes que isso vai ser bom para o filho, para que o filho aceite os óculos. Com certeza. Então, eu costumo até falar lá na ótica para os pais que se o filho faz o óculos e ele fica tirando o óculos, algo de errado tem. Então, alguma coisa está acontecendo. Isso, e é assim, ótica vai ser sempre uma continuidade do trabalho do médico. Se o médico faz um trabalho excelente, o meu tem que ser excelente. Então aí é que entra o nosso conhecimento de fazer a escolha adequada da armação e de seguir as sugestões médicas e, lógico, recomendar o melhor produto para gerar qualidade ótica. Porque assim, hoje a doutora Morgana vive diretamente com essa realidade. Hoje a gente tem um boom do ramo. E acabou ficando muito acessível produtos de baixa qualidade. Então, se a gente for entrar muito na guerra de preços, eu gosto muito de falar sobre isso, do contexto de orçamentos, a gente acaba gerando uma experiência ótica para a criança ruim. E isso corrobora para uma adaptação ruim. Então, às vezes, vai comprar um óculos de baixa qualidade, vai voltar no consultório, a doutora vai reavaliar, a criança não está se adaptando, mas a prescrição dela está correta. E onde mora o problema? Mora justamente no produto que foi vendido. Então, hoje a gente tem essa preocupação e, inclusive, é algo que a gente tem se aperfeiçoado. A gente tem se qualificado para atender crianças. Então, são produtos direcionados para crianças, para não gerar alergia, para ter a qualidade ótica que a criança necessita. Porque foi justamente o que a gente estava falando. Se eu proporciono uma qualidade de visão ruim, eu desenvolvo uma criança de uma maneira incorreta, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem muito essa preocupação com o produto. Então, na hora de fazer um óculos para o filho, a gente precisa de conhecimento e o preço nem sempre é aquilo que vai fazer decidir, porque a gente tem que entender as diferenças, senão uma coisa atrapalha a outra. Entendeu? Porque não adianta ter o acompanhamento do médico e depois, às vezes, optar por um produto mais barato que não vai adiantar. Porque, na verdade, assim, começa ali. Isso que eu falei da adaptação dos pais, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu fiz um grau certo. Eu, como oftalmopediatra, né, eu dilatei, eu fiz tudo certo. Mas chegou lá na ótica, às vezes, e a medida tá errada. Isso aí. Entendeu? E aí a lente é grossa. Enfim, eu tô dando exemplos assim, né? E aí tem um antirreflexo que descasca muito rápido, sabe? Então, assim, acaba que os pais vão... Ah, doutora, mas ele não tá bem. Ele não tá... tá todo descascado e eu acabei de fazer o óculos, tem tão pouco tempo. E, na verdade, isso... Não fui eu que fiz o óculos, entende? Exatamente. Aí entra, na verdade, a parte da ótica. Então, existe isso, até das armações também, porque a armação flexível é muito melhor, né? Então, a gente tem que ver se tá certinho no rostinho da criança. Então, assim, a ótica acaba sendo um parceiro do médico no sentido de ajudar ali na adaptação, né? Que a gente tenha a certeza que a medida vai estar certa, que a criança vai estar com o óculos correto para ela. É escolhas, né? Escolher o médico de confiança. Eu não vou para a criança escolher, né? Uma ótica de confiança que entrega produtos e qualidade. Exatamente. Né? E acho que pra gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre mitos que rola aí sobre o tema de miopia infantil.
Quem que vai ser o primeiro a falar sobre esses mitos? Então, um dos mitos que eu até tinha comentado com o Léo que eu queria falar é que óculos enfraquece a visão, né? Que todo mundo, mas o óculos deixa a visão fraca. E não tem nada a ver. Na verdade, o óculos vai fazer o seu filho ver bem, né? Só que aí as mães falam, mas ele viciou no óculos. Na verdade, é porque a criança, ela nem sabia o que era enxergar bem. Né? A criança, ela achava que enxergar borrado era o normal para ela. Dela, né? Então, se ela começou a enxergar bem, é claro que ela não vai querer mais ficar sem os óculos. Então, não é que o óculos enfraqueceu, é que agora ela tá vendo muito melhor. E tem um comentário que a gente estava fazendo na prévia, é tão bonito a gente ver a reação de uma criança quando ela passa a enxergar de verdade, Sim, né? Exatamente. Aquele vídeo de reação, a gente colocando o óculos na criança, aquilo é muito bonito, que tem criança até que chora, né? Porque viu, assim, às vezes a mãe, assim, numa visão muito nítida. Sim. Então é muito gratificante, até um trabalho muito bem feito de uma ótica e de um médico oftalmo. Isso. É emocionante, né? E traz pra gente essa coisa de propósito, né? Você vê que você tá fazendo algo que gera impacto, que não tem um fundo só comercial, né? Sim. Cuidado não tem muita relação com o comércio. Comércio. A gente não vende cuidado, né? Lógico que numa relação de comprar e vender precisa ter essa questão de comércio. Mas quando a gente fala de cuidar, que é uma das coisas que lá na ótica a gente se preocupa, para cuidar, normalmente eu tenho que buscar os melhores, né? Então, para cuidar do meu filho, eu busco o melhor médico. Para fazer o óculos, para dar continuidade do cuidado, eu tenho que buscar o melhor produto, né? Que faça a melhor abordagem. Então, assim, para cuidar de verdade das crianças, a gente precisa ter esse olhar, né? E não só essa questão comercial. Exatamente. E falando já agora sobre cuidado com as crianças, eu gostaria de puxar aqui um assunto que é uma campanha que está rolando com a Jerônimo Óticas, Visão de Esperança. O Léo vai contar um pouquinho pra gente como é que está funcionando essa campanha, Léo. Então, Jaiane, essa campanha ela começou, agora ela está ganhando mais força, né? No ano passado a gente fez um primeiro contato com a Casa dos Pequenos e a gente entendeu um pouco a realidade deles e a gente buscou uma maneira de ajudá-los. Esse ano eu fiz um contato novamente com a coordenadora da casa e ela falou assim, olha, a gente precisa de muita coisa, mas o que a gente mais precisa é de leite. Falei, poxa, como a gente vai fazer com que as pessoas olhem para a Casa dos Pequenos e ao mesmo tempo tenham uma vantagem? Porque a gente entende que quando a pessoa vai procurar a ótica, ela vai para comprar algo. Exato. Se eu proporciono uma vantagem para ela e ainda trago esse peso social, eu acho que traz mais sentido ainda. Com o propósito da ótica. Com o propósito, exatamente. E aí a gente criou essa campanha para arrecadar leite para a Casa dos Pequenos. Então quem for na ótica comprar óculos e doar 2 litros de leite, na compra de um óculos completo a gente concede R$150. E, gente, se a gente está falando de um óculos de R$600, R$150 é bastante desconto. Coisa, é bastante, né? Se a gente está falando de um óculos de R$1.000, R$150 também é bastante desconto. Então, assim, é algo que a gente presenteia quem está ajudando uma causa, né? E como o próprio nome da campanha diz, Visão de Esperança, você não está só comprando um óculos, você ainda está ajudando uma causa que é muito nobre aqui da cidade, que realmente eles precisam de arrecadações e às vezes é muito difícil deles conseguirem. Então a Jerônimo Óticas está de parabéns por ter essa iniciativa, né? Inclusive, vocês vão até fazer alguns outros movimentos, né? Não parou só por aí, está crescendo esse movimento, né, Léo? Tem mais coisas, a gente está alinhando pessoas com um propósito, inclusive a doutora Morgana é uma pessoa com um propósito, ó, por trás do trabalho dela tem propósito, a gente está unindo pessoas que querem ajudar a Casa dos Pequenos e dar destaque para essa causa, né? E até encorajo quem não conhece, pesquisa sobre a Casa dos Pequenos. Exatamente. Tenta se aproximar um pouco mais. Acho que vocês fizeram uma matéria também que vai sair, né? Não sei Exatamente. Se para você que não está nos acompanhando, a gente fez uma matéria na Casa dos Pequenos. Ela vai sair por esses dias agora. Lá vai ter informações de como você pode doar, o número de contato, e você vai conhecer a história dessas crianças, quem são as crianças que estão lá. A gente não pode mostrar as crianças, mas a gente pode falar sobre a história, de onde elas vieram. Então, você que está nos acompanhando, vale a pena você doar, partilhar e compartilhar dessa história que a gente está criando aqui juntamente com o nosso parceiro Jerônimo Óticas e também com a doutora Morgana e tantos outros parceiros que vai vir por aí. É isso aí.
Então quem não foi lá e quem não conhece, já não teve oportunidade lá, é uma realidade dura, né? Eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer uma realidade dura, e a gente se comove e ajuda da maneira que pode, né? Então quem puder, quem tiver precisando de um óculos, procura a gente, que aí vai apoiar a Casa dos Pequenos. E hoje vocês estão localizados, qual que é o endereço da ótica? Então o endereço é Rua Coronel Amador Pinheiro de Barros. É no Top Center, no térreo do Top Center, aí não tem erro. Jerônimo Joias todo mundo conhece. É pertinho ali. Do lado do Jerônimo Joias. E quem tiver um filho para precisar ser avaliado, entender o contexto, exatamente. Tem a doutora Morgana. Puxar para ela, qual que é o seu @ no Instagram, como é que as pessoas conseguem entrar em contato com você? doutora Morgana Rego. E o telefone, você quer compartilhar com a gente? Ou... O telefone posso deixar aqui. Pode deixar também. A gente vai deixar também na descrição do vídeo para você que quer fazer uma consulta precisa, na Clínica de Olhos Levati, né? E aí o telefone é 3721-4101. E o telefone da ótica? 3721-2910. Então, tá tudo aqui na descrição, você vai conseguir acompanhar direitinho. Eu gostaria de agradecer vocês por ter trazido esse tema tão importante aqui para o Momento Saúde. É de muita honra que a gente recebe essa parceria da Jerônimo Óticas para participar dessa campanha Visão de Esperança, e a doutora Morgana por ter todo esse cuidado com as nossas crianças, porque a gente viu que não é só um óculos, é realmente cuidado de um futuro. Isso aí. É isso, exatamente isso, cuidar do futuro. Exatamente. E eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Se vocês quiserem, vou deixar aberto para vocês fazerem um convite final, às vezes para a ótica ou para o seu consultório, ou deixar uma mensagem para os pais que estão nos acompanhando, para às vezes quebrar esse, às vezes, tabu, um preconceito, não sei se isso existe nesse meio, mas que poderia facilitar a vida dos filhos, né? Então, na verdade, assim, a prevenção é o melhor caminho, né? Então, assim, não espere o seu filho se queixar, ter alguma queixa. Eu acho que a gente tem que ter uma rotina. Da mesma forma que eles vão no pediatra, eles têm que ter essa rotina de ir no oftalmopediatra. Porque, às vezes, muitas vezes, a criança ela não vai se queixar, mas ela vai ter um problema de visão, a miopia, né? A gente tá falando hoje de miopia, mas existem outros problemas também, né, de visão, que a gente pode estar ali conseguindo dar diagnóstico cedo e evitando que essa criança fique com a sequela de uma baixa visão. Então, assim, a minha mensagem é de prevenção mesmo, de colocar isso como rotina e procurar um oftalmopediatra que eles confiem e levar os seus filhos. É isso, é um cuidado da primeira fase. E aí agora com a parte da ótica, é quando você fizer a consulta com um oftalmo de sua confiança, procura a ótica que você mais confia, que pode cuidar do seu filho, né? Que não é só aquela que tem a oferta mais atraente, mas aquela que tenha propósito, que realmente tenha conhecimento, porque da mesma maneira que o médico estuda muito e busca formação para poder atender uma criança, a gente também tem que buscar fornecedores, tem que buscar conhecimento para fazer a abordagem da maneira ideal, né? A doutora Morgana citou aqui uma parte que é muito importante, que são medidas. Medida de criança não é igual medida de adulto. A gente precisa ter esse entendimento. Não é com uma canetinha fazendo um pinguinho na lente. Que não é fácil, né? Não é. Então a gente precisa ter uma abordagem diferente. Sim. Então pra gente hoje é um orgulho aqui em Muriaé ter um equipamento que custou mais de R$200 mil só para fazer medida. E vocês também são os únicos autorizados pela empresa Zeiss. Hoje nós somos os únicos credenciados. Se as pessoas entrarem no site da Zeiss, hoje nós somos os únicos credenciados, autorizados para fazer o atendimento e a venda dos produtos deles, né? Então, assim, a gente vem investindo para cuidar melhor das pessoas. Então, se não comprar de imediato, passa lá pelo menos para conhecer os produtos e ter a experiência, e depois você avalia. Perfeito, gente. Eu quero agradecer mais uma vez. A Rádio Muriaé agradece vocês. E para você que nos acompanhou até aqui, acompanhe os nossos convidados nas redes sociais, @Jerônimo Óticas, @doutora Morgana, e também acompanhe o Instagram da Rádio Muriaé, que nós sempre estamos trazendo informações de qualidade para vocês. Acompanhe o nosso site, radiomuriaé.com.br, e até o próximo Momento Saúde.